Nós celebramos na sexta-feira a festa do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus é a expressão do amor de Deus que se manifesta a nós. Jesus é o rosto misericordioso do Pai e mostra essa misericórdia, esse amor no seu coração. O coração que é sempre símbolo do amor, né? E o coração de Jesus, então, é esse símbolo do amor. Nós adoramos o coração do homem-Deus, porque é o coração do homem-Deus, ou seja, é um coração divino, por causa da união que há da natureza divina com a natureza humana. Então, é um objeto de adoração, mas é também de reflexão desse amor. Quando, em 1675, Jesus apareceu a uma religiosa da Ordem da Visitação, Santa Margarida Maria, apareceu mostrando o seu coração, que tinha em cima dele uma chama de fogo, símbolo desse amor. No meio da chama, uma cruz, em volta, uma coroa de espinhos em volta do coração, e o coração estava ferido. E mostrando esse coração a Santa Margarida, Jesus faz uma lamentação, uma queixa, e que se dirige a todos nós. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor, mas dos homens só recebe ingratidões e desprezos, especialmente das almas a mim consagradas. Tu, ao menos, consola-me. As aparições particulares, as revelações particulares, elas não obrigam a toda a igreja. A revelação pública termina com a morte do último apóstolo, mas a igreja aprova as revelações particulares depois de um estudo pormenorizado para saber da sua origem divina. Exatamente, não trazendo nada de novo, a revelação particular nos mostra alguns pontos que estavam esquecidos, ou que Deus quer que se pense mais, que se medite mais. E quando falamos do coração de Jesus, o que Deus quer que nós reflitamos é exatamente neste amor dele para conosco, um amor que se expressa na encarnação de seu Filho, expressa no próprio Filho dele, que vem perdoar, vem acolher o pecador arrependido, e vem mostrar o seu amor, morrer por nós na cruz e ficar no nosso meio no sacramento da Eucaristia. E essa realidade da ingratidão dos homens é algo que Deus quer que nós reflitamos. A realidade do pecado. O pecado que é a desobediência à lei de Deus e à igreja, de modo consciente, em que o homem rejeita a Deus e prefere seguir seus próprios instintos ou seus próprios pensamentos, sua própria vontade. Substitui a vontade de Deus na sua vida pela própria vontade. Esta é a realidade do pecado. E nós enfrentamos, por causa disso, três grandes inimigos. Primeiro, o mundo. O mundo, como todo esse meio, esse ambiente em que nós vivemos, como dizia o Papa São João Paulo II, que tem a estrutura do pecado. O Papa Bento já fala da ditadura do relativismo, ou seja, o homem perdeu a noção do certo e do errado, perdeu a noção do que é o pecado. Tanto faz fazer uma coisa como outra, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sei o que é bom para mim, escolho, tenho as minhas escolhas e faço o que eu quero, e o critério é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E se eu acho uma coisa hoje, acho outra amanhã, não importa, importa o que eu quero fazer. Não que precisa de lei,
não preciso de um Deus que me tenha que ditar tudo o que eu tenho que fazer. Isso é o que se chama relativismo. E esse ambiente relativista em que nós vivemos hoje, em que a verdade ela não é propagada, ou o que se propaga é que a verdade não pode ser conhecida, ou que cada um tem a sua verdade, que a verdade não é absoluta, a verdade é relativa, de acordo com o que cada um acha. Isso é relativismo. Então não existe certo ou errado, o que existe é aquilo que você quer e aquilo que você pensa. Esse é o critério. Esse é o mundo em que nós vivemos. Por isso, pregar o Evangelho neste mundo é recebido como se fosse algo intolerante. Quando nós falamos de Jesus Cristo, quando diz sim, sim, não, não, isso é intolerância. O mundo diz: vocês são intolerantes. O Evangelho é intolerante. O Cristo é intolerante. A igreja é intolerante. Porque a igreja, ela mostra o caminho. E diz: isso é o correto. E Jesus foi bem claro: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso é tido pelo mundo como intolerante. Por isso nós sofremos não só esta avalanche do mundo, que nos dificulta, coloca obstáculos para a nossa vida moral, porque se permite tudo, o ambiente é um ambiente apodrecido, corrompido, em toda parte. Isso se torna muito difícil para nós. Mas nosso compromisso não é com o mundo. O compromisso do cristão é com Jesus Cristo. O que o mundo pensa de nós, fala de nós, não importa. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, agradar as pessoas, agradar as ideologias. Nós estamos aqui para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus, e não a nossa, e muito menos a vontade do que o mundo pensa de nós. E quem segue o mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos que ter caráter, temos que ter firmeza e personalidade para não nos deixarmos levar pelas máximas do mundo, e termos coragem de sermos diferentes quando o mundo nos impõe algo que seja contrário à vontade de Deus. Esta é a realidade que nós temos que viver hoje. Nós não temos um ambiente que proporciona a prática das virtudes. Pelo contrário, proporciona a mentira, a sensualidade, a vaidade, a ganância, a inveja, a ambição, ou sucesso a qualquer preço, o utilitarismo das pessoas, uma usando as outras, a cultura do descartável, o que não me serve eu jogo fora, inclusive as próprias pessoas que não me servem eu também jogo fora, e por aí vai. Então este ambiente do mundo, que é um inimigo nosso, e que nós temos que rejeitar, e mesmo vivendo nesse ambiente, nós temos que ter cuidado para não nos deixar corromper. Mas aliado a isso tem o demônio. São Pedro, na epístola de hoje, nos chama a atenção: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão rugidor à vossa volta, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. A realidade do demônio é algo que muitas vezes é esquecido. O demônio trabalha mais para a nossa condenação, para nos corromper, do que nós trabalhamos para a nossa salvação. Trabalha na nossa fantasia, por exemplo, trabalha inspirando coisas ruins, como as tentações, provocando certas situações, ou articulando, a palavra bem moderna, articulando certas coisas para nos levar a cair, porque no fundo o que ele quer é nos corromper, quer que nós deixemos a vontade de Deus para fazermos a nossa e, em última análise, fazermos a dele. É como um leão rugidor que vive em volta de nós. Ele conhece os nossos pontos fracos.
Se nós temos tendência à vaidade, o demônio sabe nos pegar pela vaidade. Se temos tendência à sensualidade, ele vai nos pegar por aí. Vai nos tentar por esse lado, com fantasias. Se temos tendência à ganância, à ambição, à inveja, ele vai nos provocar por aí. Porque ele conhece muito bem as nossas fraquezas, os nossos pontos frágeis, vulneráveis. É por aí que ele vai tentar. Porque o que ele quer exatamente é a nossa alma. Tem inveja de nós e quer nos arrastar para o inferno. Então temos o demônio, o mundo e a nossa própria carne, que é decaída, ou corrompida, ou doente, melhor dizendo, por causa do pecado original. Por isso São Paulo dizia: faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Há uma luta interior dentro de nós, fruto exatamente dessa consequência que nós temos do pecado original. A nossa carne não é má, porque tudo que Deus faz é bom, mas está doente por causa do pecado. Há uma desordem. Imagine, por exemplo, depois do almoço, né, tem que ir à missa, vontade de ficar deitado, e o corpo fica aqui, deixa para depois, né? Na hora de rezar, deixa depois você reza. Na hora de acordar de manhã, deita mais um pouco. Não vai trabalhar hoje não, não precisa. Sabe, a carne começa muitas vezes a puxar para baixo. Daí a necessidade do nossa firmeza, nosso espírito de sacrifício, de penitência, para resistir logo. Senão, se nós nos deixamos levar pelos desejos que vêm, aí evidentemente nós somos dominados e nos perdemos. Então são esses três grandes inimigos, o demônio, o mundo e a carne, que a todo tempo nos puxam exatamente para ferir o coração de Jesus pelo pecado. No evangelho de hoje, Jesus começa falando, aliás, o evangelista, São Lucas, começa falando da murmuração que os fariseus faziam com relação a Jesus. Murmuravam. A murmuração é fruto da vaidade, né? O 8º mandamento nos diz não levantar falso testemunho, mas isso abarca todo aquele pecado que é pecado da língua, que muitas vezes pela vaidade humana nós caímos nele. Nós nos achamos melhores do que nós somos, gostamos de criticar as pessoas, falar mal, por aí nós caímos. Primeiro pela maledicência, né? O que é a maledicência? É falar mal dos outros. Juntarem duas pessoas ali e começaram a falar mal uma da outra. As duas falarem mal de uma terceira. Né? Isso é muito comum hoje. Sempre foi, mas hoje parece que as pessoas se sentem mais livres, né? Nós vemos, não tem respeito nenhum pela imagem do outro. E começa a comentar, né? Falar mal, falar defeitos que os outros têm. Muitas vezes até mentiras, calúnias. Ou mesmo que não sejam calúnias, sejam coisas verdadeiras, a pessoa tem direito à boa imagem. Nós não temos o direito de ficarmos falando mal dos outros. Isto se chama maledicência. Quando é uma verdade e revelamos o segredo, um defeito secreto do outro, isso se chama detração. Isso não pode ser pecado. Detração é pecado. As insinuações, então, pior ainda. Quando começa a jogar uma lama na imagem do outro. É pior ainda do que uma maledicência, né? Embora também seja pecado. Alguém passa, fala com o outro, o Padre Zé disso, o Padre Zé disso, você nem sabe. Quer dizer, que coisa absurda, né? E quantas vezes as pessoas fazem isso umas das outras, né? Insinuando qualquer coisa de ruim a respeito da moral do outro, da vida do outro, defeitos que o outro possa ter, tudo mais. Então nós temos que ter muito cuidado, e hoje é muito comum isso, julgamentos, ficar julgando, né? Só quem tem direito de julgar é Deus. Nós não podemos julgar das consciências, podemos julgar dos fatos. Se fato é bom, se fato é mau. Mas julgar da consciência, nunca.
Só Deus penetra as consciências, né? Então, julgamentos, né? Preconceitos. Né? A gente vê, por exemplo, das redes sociais. As pessoas vão lá e falam tudo, né? E falam mal umas às outras ali. Destilam verdadeiros ódios. Ofendem. Isso não dá certo. Mas de modo assim gratuito e simples, como se fosse algo muito natural. Talvez protegido por uma tela, né? E aqui eu posso escrever o que eu quiser. E xingar, maltratar, né? Julgar, né? Julga até das intenções. Isso não se pode fazer, tem que ter muito cuidado. Até nessas discussões, tem que ser sempre algo respeitoso, nunca para ofender o outro, ou falar mal do outro, né? Isso é pecado, ofende a Deus, porque está ofendendo a boa fama do próximo. E quanto mais público, mais se exige reparação, porque as coisas se espalham. Verdadeiras mentiras, de tanto serem repetidas, os outros terminam achando que é verdade. Nós estamos vivendo isso, a nossa realidade. Uma mentira repetida a todo tempo, mentira, às vezes uma frase de efeito, daqui a pouco todo mundo repete, porque todo mundo viu, nem raciocina para ver se é verdade ou não. Então nós temos que ter muito cuidado, para não nos deixarmos levar, né, por essas mentiras que espalham, e muito menos nós, né, espalharmos coisas que nós não temos certeza, e mesmo assim, naquilo que depende a fama do outro, nós temos que respeitar. Imaginemos nós no lugar daquela pessoa, como é que nós faríamos? Então, é exatamente isso que fizeram os fariseus com Jesus. Mas Jesus se mostra com amor, né? E mostra então, em resposta a essas murmurações, a essas fofocas, né, que os fariseus faziam, Jesus conta as parábolas chamadas parábolas da misericórdia, né? Da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, que nós vamos meditar numa outra ocasião. Quando conta a parábola da ovelha perdida, essa ovelha perdida é cada um de nós, né? E esse homem que vai buscar, esse pastor, é Jesus. Notem que num rebanho, às vezes a ovelha se desgarrou, atraída por outras coisas que o mundo ofereceu, e ela sumiu. E o pastor então vai em busca, é Jesus que vai, com as suas inspirações, com a sua graça, com o seu amor. E é interessante que quando ele encontra a ovelha, ele não briga com a ovelha. Por que você saiu? Por que você abandonou? Não, ele acolhe. E ele está lá, a ovelha ferida, maltratada. Jesus não maltrata mais, não briga, não xinga, não julga, ele pega no colo. É assim que Jesus age conosco quando nós caímos. Ele pega no colo, põe nos ombros e ele se alegra. E Cristo fala aqui, o pastor chama os seus amigos. É Jesus que chama os anjos, depois ele mesmo diz isso. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende entre os anjos e santos, né, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Isso deve nos ensinar a sabermos como Jesus acolher a todas as pessoas. E quando alguém se aproxima de Deus, deve encontrar em nós esta acolhida do bom pastor, que com alegria, sem julgar, sem maltratar, né, acolhe e traz para perto de nosso Senhor. Mas Jesus conta também a parábola da moeda perdida. Uma mulher que, tendo 10 moedas de prata, perde uma. E o que ela faz? Jesus pergunta, né? Ela varre a casa, acende uma candeia e vai procurar, né? Essa mulher é a figura da Santa Igreja. E quando um filho se perde, a igreja vai e vai iluminar com a luz da fé e com a luz da palavra de Deus, né? Dizendo, este é o caminho, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Na verdade, a palavra de Deus é o próprio Cristo, né? A palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne, e a igreja vai iluminar com a palavra, dizendo, este é o caminho. Assim faz a igreja, né? Por isso a igreja tem que pregar o evangelho,
tem que dar esse testemunho, mostrando para as nações a fé e as verdades da fé. A grande apostasia que há no mundo é porque a verdade em muitos lugares ela é calada. Enquanto os inimigos não têm vergonha de gritarem as suas maldades, muitas vezes nós temos vergonha de falar a verdade, as verdades da fé, sem arrogância, mas proclamar as verdades da fé. E a igreja faz isso, mesmo que fiquem contra a igreja. A igreja, quando diz que o aborto é pecado, ficam contra a igreja. Quando a igreja condena a ideologia de gênero, ficam contra a igreja. Não importa. Ela tem que proclamar a verdade, mesmo que falem contra, porque ela mostra essa luz, ela acende essa candeia para aí sim ela achar as dracmas que estão perdidas no mundo. Por outro lado, né, a igreja ela condena os erros e tem que condenar, né? Me lembro que no tempo que fazia teologia, no curso de seminário, havia um método muito bom, que era, primeiro a gente tinha uma tese, tinha os tratados teológicos, né, diversos tratados, né, de Deus unitrino, sobre Jesus Cristo e tal. E cada tratado tinha teses, né, as teses. Então, uma tese lá, por exemplo, Jesus Cristo é Deus, uma tese. Mostrava então a noção das palavras, depois mostrava quais eram as objeções, os adversários dessa tese. Aí colocava lá os modernistas, os luteranos, de acordo com o tema, né? Eu colocava lá os ateus, aí os diversos hereges, filósofos, etc. Então, a gente ia tomando conhecimento de todos aqueles que eram contrários às verdades, aquela verdade que nos era colocada ali. Isso nos ajudava muito, porque nos abria os olhos contra os adversários da fé. E a igreja faz isso exatamente, toma cuidado, é como a mãe. E diz, meu filho, toma cuidado, porque aquele caminho é errado. Esse outro é errado. Agora, esse é que é o certo. Então, quando diz que a mulher varria a casa procurando a moeda, é a igreja que vai varrendo e tirando a sujeira, dizendo, isso aqui está errado, isso aqui não presta. Então, a igreja tem que fazer isso e mostrar o caminho certo, mas abrir os olhos dos fiéis para o que é errado, dizer, cuidado com isso aqui. Isso, infelizmente, já se perdeu em muitos lugares, em muitos meios, e muitos ingenuamente terminam abrindo as portas para o erro, né? E quando não se denuncia o erro fica fácil, né, de entrar. E é exatamente isso que faz a igreja. É esta mãe, esta mulher, que chama o filho. Aí sim a moeda aparece e diz, e a igreja se alegra, né, com os anjos e santos por aquela moeda que foi achada, que na verdade é cada um de nós, quando peca e volta para Deus nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele nos ama. E Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Por isso mergulhemos no amor do coração de Jesus. Não desanimemos. O que mais fere o coração de Jesus, mais do que o pecado, é a nossa desconfiança quando nós caímos. Por isso, se caiu, levante-se. Não faça as pazes com o pecado. Há uma grande tentação do demônio quando a pessoa repete sempre os mesmos pecados. Há uma tentação do demônio de dizer, você não tem mais jeito. Está vendo? Vai confessar de novo a mesma coisa. Não tem mais jeito. Você não tem mais perdão. Então, é uma tentativa que o demônio tem de levar a pessoa ao desespero. Mas se nós mergulhamos com confiança na misericórdia e no amor do coração de Jesus, aí Deus nos acolhe, né? Então, o que mais Deus quer de nós é essa confiança no amor do seu divino Filho. Então, mergulhemos com confiança, nunca façamos as pazes com o pecado. Se caiu, levante-se e siga em frente. E o Senhor vai estar sempre pronto a acolher, a perdoar o pecador
e vai se alegrar com os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor